Ok, ok, bom dia, sábado. Deixa eu voltar ali para Guma que é melhor, certo? Saudar ali a felina que me faz companhia, certo? Tem a felina e tem um hominídeo. Hoje eu vou me lembrar do hominídeo porque eu vou falar de inteligência artificial e vou me lembrar do Hall, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tá certo? E no Hall, no filme, Hall é o nome de um computador de bordo, certo? Que instalado dentro de uma nave espacial, eu não sei qual era o destino que essa nave tinha, tá certo? Nessa nave também tem a história de um monolito, uma arte de metal que é descoberta. Eu preciso assistir esse filme de novo porque essa foto do gorilão aí que aparece, sabe? Eu tirei do filme, eu tirei ali da imagem do filme. Acho que era uma fotografia do filme que mostra ali um primata, sabe, arremessando um olho, um osso para cima, sabe, indicando que agora a partir dali, sabe, aquele osso seria uma arma para ele e que dessa forma, sabe, ele estaria com condições de enfrentar os predadores. Hoje chegou um cara aqui, rapaz, eu ia chegando em casa depois que eu vim ali de um açougue, tá certo? Apesar de hoje ser Semana Santa e um período de jejum e abstinência pelas regras da Igreja Católica, mas como eu não estou aí mais aí, sabe, enturmado nesse clã aí, tá certo? Eu me permitia ir ali a um açougue e trazer um pedaço de contrafilé. O cara pesou, deu quase 1 quilo, 980 gramas, qualquer coisa assim, sabe? Aí eu com muito jeito para não enfesar, sabe, ali o açougueiro, sabe, o cortador de carne, o atendente ali, sabe, pedi para ele limpar a peça. Veja que era um pedaço de contrafilé e o contrafilé tem sempre aquela parte gordurosa por cima, mas é uma pele dura, rapaz, que tem ali, sabe, que faz ali quando se usa em geral o contrafilé para fazer bife, e o bife fica duro com aquela membrana, não sei como é que a gente pode chamar, aquela pele grossa ali, tá certo? Que não deixa, sabe, quando a gente vai mastigar, sabe, não mastiga legal, tem que engolir, sabe? Aí eu pedi para ele remover aquela capa ali, tá certo? Aí ele me olhou assim, certo? É para remover? Eu disse, pode remover. Ele mandou ver. Eu acho que ele ficou assim com receio, sabe, de começar a tirar aquilo ali e levar toda a carne embora, e foi o que aconteceu, rapaz. Eu trouxe para carne de quase 1 quilo, eu trouxe a metade, sabe, 540 gramas, tá certo? Porque ele não só tirou aquela parte gorda com aquela pele dura, tá certo? E foi limpando, 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 depois ele virou a peça, sabe? E tirou ali umas outras peles duras ali que enrijecem o bife, sabe? Tem um peixe no rio, rapaz, o pacu, sabe? Que ele cresce muito e ele tem uma pele, sabe, é vigorosa, sabe? E em geral se diz que o pacu tem um fenômeno que acontece com a carne do pacu quando se vai, sabe, comer. Eu não vou lembrar agora o nome, tá certo? Mas justamente a pele dura dele, sabe, aquela pele vigorosa, sabe, do pacu, faz com que a carne, com que ali ele se torne um peixe duro, sabe, um duro de comer. Assim a pele, sabe, se for fritar, sabe, não presta para fritar porque ali, sabe, a pele fica ali enrijece, sabe, e endurece e faz ali o peixe fica todo torto. Tem um nome que chama para aquilo ali, eu não lembro agora. E a mesma coisa acontece com a carne. Se você não tiver a carne limpa, a carne do bife, sabe? O bife fica aquele bife todo, aquela coisa toda. Eu sei que eu mandei limpar, rapaz, sabe? E vim embora. Na verdade, eu nem me lembrei que hoje era sábado, sabe? Que não se devia comer carne hoje, certo? Não se deveria comer. Deveria se abster. A abstenção é assim, não é uma imposição propriamente dita, tá certo? Ela é uma regra flexível, tá certo? Tanto que o padre, às vezes, porque a pessoa não pode comer peixe por algum motivo, tá certo? Ou tem escassez de peixe, o peixe está muito caro, aquela coisa toda. Tem tudo a ver com essa história de tarifa, sabe? De tarifa de Trump, sabe? Com tarifa de preço, tá certo? Com leis de oferta e procura da economia. Eu só sei dizer, rapaz, que eu trouxe a carne, sabe? E minha consciência não está doendo, apenas me lembrei disso aí. Ela está ali me esperando mais tarde. Eu já pedi para o cara também cortar, fazer os bifes ali, tá certo? De um meio quilo de carne, me parece que ele fez 5 tiras de bife. Não sei se vai dar certo isso, tá certo? Porra, bicho. E eu senti no bolso, rapaz, tá R$ 45 o quilo, sabe? O quilo do contrafilé. Vê se pode uma porra dessa. Em outras épocas você comprava pela metade, talvez, e pagando bem, né? Por marchand, certo? Porra, bicho.
Aí, rapaz, pra completar, na hora que eu vou chegando, aparece um cara aí, sabe? Um cara que faz bico aí, sabe? E me deve, certo? Uma vez eu entreguei um ventilador seminovo, sabe? Pra fazer uma limpeza ali e colocar, lubrificar e não sei mais o quê. Na verdade, eu tava desgostoso com esse ventilador, porque ele era um ventilador possante, sabe? E era de mesa. E quando ligava, rapaz, no mínimo dele, sabe? Acho que havia ali um descontrole, sabe? O bicho saía, voava, entendeu? E eu era desgostoso e era um ventilador de 50 polegadas, tá certo? E muitas vezes, pelo menos mais 2 ou 3 vezes, sabe, eu tive que comprar a palheta desse ventilador porque o aparelho tombou com ele funcionando, sabe, e quebrou toda, não só a grade, que é tudo de plástico, certo, como a hélice também, a palheta, tá certo? Enfim, eu estava desgostoso com esse ventilador. Aí um dia eu chamo esse cara, mesmo cara, sabe, que hoje me abordou na hora que ia chegando aqui em casa. Eu acho que ele queria saber se tinha algum bico para fazer. Aí eu pedi para ele ver, eu estava com um ventilador aí, sabe, que eu é um ventilador, rapaz, eu tirei da loja, tá certo? E logo em seguida ele apresentou problema, tá certo? Aí um cara fez um serviço ali, ele já veio então assim meio torto, meio assim, sabe, desengrenhado, tá certo? Porra, não funcionou, não tava legal. E ele tava assim a tampa porque ele não tava, sabe, fazendo ali o movimento horizontal firme, tá certo? Em geral ele queria baixar ali a cabeça dele, tá certo? E não dava certo. Aí eu chamei esse cara, mostrei para ele e ele meteu um parafuso e endureceu ali a posição na horizontal, tá certo? E ele colocou ali, sabe, a grade, o ventilador agora está completo ali, me olhando agradecido, porque, entre outras coisas, me evitou, sabe, de sofrer um acidente de madrugada, acordando, indo na direção dele, sabe, bater na hélice ali, sofrer um corte, qualquer coisa assim, tá certo? Padecer um acidente, eu não sei, sabe. Aí tipo, o cara chega, sabe, aí vai para ali, antes de começar, ele estava querendo aquecer, sabe, ele puxou o assunto, sabe, dizendo que não entendia, sabe, que nesses tempos agora, sabe, de religião, sabe, e, então ele deve ter lembrado que houve a morte de Jesus, tá certo? Então os católicos são contritos com essas coisas, sabe? Não perdoam os judeus por causa dessa violência contra o mestre deles aí, certo? Como é que pode um cara bondoso, sabe? Um cara do amor, um cara da ética, sabe? Um filósofo, sabe? Um profeta, sabe? Ser, sabe, assassinado do jeito que foi, rapaz. Amando ali, sabe, de sacerdote, os sacerdotes na época de Yeshua, sabe, os sumos sacerdotes, seja ele o Caifás e como é que chamava? Era uma dupla que tinha, rapaz. O Caifás e tinha mais o outro aí. Como era o nome do outro? Porra, agora não vem. Agora o cara tava falando o nome dos dois. Eles eram parentes, inclusive, parece, certo? Como é que chamava o cara, rapaz? Não sei o que e o Caifás e não sei o que. Aí, rapaz, sei que esses caras, eles eram invocados porque Yeshua, no seu tempo, sabe, ele estava com 33 anos, 32, depois dos 30, sabe, então ele andava ali pelas ruas de Jerusalém e andava ali pelas cidades, de uma cidade para outra ali, sabe, andava pelas bandas ali de Cafarnaum, onde tem um lago, eu acho, sabe, e era por ali, sabe, e ele arregimentou um grupo que andava com ele para cima e para baixo, sabe, dando apoio moral ali, tá certo. Tinha um deles ali, rapaz, que era o Judas, que era o cara que cuidava das finanças, sabe, que fazia uma arrecadação ali de uma contribuição ali, sabe? Como é que o pessoal na igreja evangélica chama? De um tributo, não é tributo, como é que chama ali, sabe? O dízimo, sabe? Ele arrecadava ali um dízimo, entre aspas, passáveis ali, sabe? Para manter ali as andanças do grupo. Eles não andavam, não tinham despesa com transporte, eles tinham despesa com sandálias, certo? Eu acho que eles gastavam muitas sandálias andando ali pelos caminhos e pelas montanhas, tá certo? E tinha um cara que cuidava das finanças, que era o Judas Iscariotes, tá certo? E assim, eu sei que esse pessoal andava para cima e para baixo com o Yeshua, certo? E por algum motivo, sabe, ele resolvia pregar, sabe, no templo de Jerusalém, e o pessoal ali, os sacerdotes ali, o pessoal ali, sabe, ali daquele mundo ali, sabe, que ao mesmo tempo que eles eram sacerdotes, eles eram assim uma espécie de Silas Malafaia, sabe, que se mete aí na vida de todo mundo, sabe, que não se contentam em fazer só a direção espiritual, sabe, eles querem fazer também a direção política. Então eles atuavam junto ali a Herodes, junto ali aos romanos, ao governador romano, na época era Pôncio Pilatos, eu acho, sabe? E eu só sei que era assim. Ontem eu falei do filme, eu falei desse mesmo assunto e trouxe ali um cara, uma família, um cara de uma família de comerciantes, tá certo? Como era o nome dele, eu não vou lembrar, mas o nome do filme que eu assisti era Covades, tá certo? Covades? Não, não era Covades, era? Não estou lembrado mais. Eu só sei que era um filme ali de um príncipe, sabe? De um príncipe judeu. O pessoal fala príncipe, mas acho que ele era da nobreza, um aristocrata judeu ali, sabe? Era comerciante, aquela coisa toda. A família dele, o pai dele, sabe? Tinha sido comerciante. E eles moravam bem ali na cidade, eu acho que era Jerusalém, eu acho, sabe? E tem uma história aí que cruza os destinos desses dois aí, tá certo?
Mas assim, eu não quero aprofundar essa relação, mas o que eu quero dizer é assim, que Yeshua, sabe, ali, sabe, fomentou ali um tensionamento com as autoridades ali religiosas, eclesiásticas, tá certo? Anás e Caifás, pra você ver como é que são as coisas. A memória é assim, sabe, você vai falando, 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 e de repente as combinações assim acontecem. E falando em combinações, eu já quero falar de inteligência artificial. Eu sei que eram Anás e Caifás, sabe, eram dois ali, dois dirigentes ali, sabe, políticos e religiosos ali, entre os judeus ali, sabe, naquele tempo de Yeshua, quando ele tinha entre 30 e 33 anos, tá certo? E o Yeshua, sabe, era um cara que eu não sei onde foi que ele estudou, não sei se ele fazia escolas dominicais, como tem aí os evangélicos, sabe, eu não sei onde foi que ele adquiriu ali, sabe, um posicionamento, sabe, eu não sei se ele tinha estudos ali, fazia escola dominical, não sei como é que foi isso aí. Mas o fato é que ele dominava as escrituras, sabia ler a Bíblia, sabia interpretar a Bíblia, tá certo, que era o grande livro, o livro forte deles lá, tá certo? E ele me parece tinha um discurso religioso, mas tinha um discurso político. Ele sabia deduzir das normas ali da Bíblia, sabe? Normas políticas, tá certo? Porque a Bíblia é um misto, é um livro mítico, sabe, com histórias aí, sabe, de mitos e sabe, de pessoas e estruturas. E tem, portanto, conteúdos que podem, assim, sabe, ser levados à dedução, à interpretação. E Yeshua tinha uma habilidade ali, sabe, para não só produzir conteúdos novos, tá certo? Como também para produzir conteúdos interpretativos, sabe? Que a gente chama aí conteúdos. Como é que chamava aquele cara que levava as conteúdos? O Hermes. Então a gente fala as interpretações, tem um nome aí, sabe? O Hermes, como é que chama? Não vem agora, tá certo? Mas tem uma disciplina aí, sabe, que é a disciplina das interpretações, e tem alguma coisa a ver com Hermes, porque Hermes, o mensageiro, Hermes era um deus, sabe, um deus menor ali no Olimpo, habitante do Olimpo, que era encarregado de levar, era o mensageiro, o cara encarregado de levar ali, sabe, a comunicação, sabe, a fala, as palavras, sabe, dos deuses para outros deuses, tá certo? Enfim, para outras pessoas aí a quem interessava a comunicação, tá certo? Hermenêutica, a palavra que eu queria lembrar é hermenêutica. A hermenêutica é um conteúdo filosófico, um conteúdo, um campo jurídico aí, sabe, das interpretações das normas, das leis, tá certo? E Yeshua, de certa forma, dominava a hermenêutica bíblica, certo? Esse é o papo furado que tem aí, quando são 2 minutos de vídeo. E ele, assim, era um cara cheio de razão, sabe, e por conta disso, ele não era da turma ali, sabe, ele pertencia a um clã, tá certo? E esse clã fazia antagonismo com outros clãs, ali o clã do Anás e do Caifás, tá certo? E ele era da família de Judá, da família de Davi, tá certo? É o que dizem aí, tá certo? O fato é, sabe, que mesmo sendo assim filho de um carpinteiro, tá certo? Ele era discriminado justamente por ser filho de um carpinteiro e não se atribuía a ele valor por conta disso aí, tá certo? Os outros eram proprietários, sabe? Tinham terras e eram proprietários de rebanhos, aquela coisa toda, e colocavam a produção ali no templo ali para vender, na praça do templo ali para vender, tá certo? E Yeshua não se dedicava a essas coisas, tá certo? E ao invés de se juntar, sabe, a essa turma, ele metia o cacete, sabe, fazia críticas, tá certo? Eu não sei se ele aprendeu isso com o João Batista, sabe, que era invocado com o Herodes, tá certo? João Batista foi o cara que batizou Yeshua, que recepcionou o Yeshua, sabe, e o introduziu no mundo da religião e da política, sabe, quando o batizou e reconheceu nele ali, sabe, as qualidades de um Messias, tá certo? E lembrar que tanto João Batista, quanto Yeshua, eles eram primos, certo? O Batista era filho de Isabel, que era primo de Maria, a mãe de Yeshua, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que ele vivia por ali, mas ele injuriou, rapaz, sabe? O Anás e o Caifás e mais quem estivesse por perto, tá certo? Aí não deu certo, bicho. Esses caras ali, sabe, faziam meio de campo entre Herodes, sabe, e o governador lá de Pôncio Pilatos, tá certo? E armaram uma trama, certo? Armaram uma casinha para Yeshua. Na verdade foi isso. Limparam a área, tá certo? Limparam a área. No meio daquele povo ali, rapaz, as prostitutas não tinham vez, certo? Elas eram, sabe, quando elas flagradas, assim, sabe? Ou quando então, sabe, injuriava algum freguês, sabe? Elas eram denunciadas e levadas para fora do muro da cidade e apedrejadas, as prostitutas, tá certo? Madalena foi uma dessas aí, tá certo? E Yeshua padeceu o mesmo destino, rapaz, sabe? Pô, bicho. Quando eles entenderam que chegou o tempo, sabe, de acabar com a palhaçada, tá certo? Eles fizeram o que fizeram com Glauber Rocha,
sabe? Com o Glauber Rocha, outro dia aí, sabe? Aí dentro lá da Câmara Federal, tá certo? Inventaram um processo ali, sabe? De ética, certo? É um processo dentro da comissão de ética, certo? O Glauber respondeu a um inquérito, sabe? Ali uma acusação dentro da comissão de ética e foi ali receber uma recomendação de cassação, tá certo? Eu preciso pegar o regimento da Câmara para ver exatamente ali, dentro da comissão de ética, quais são as penalidades, sabe, que está sujeito um parlamentar quando fere o decoro. Os caras acharam, sabe, que, de certa forma, o Glauber Braga, sabe, feriu o decoro parlamentar, tá certo? E por isso foi condenado à perda, sabe, foi condenado, teve recomendação de condenação na perda do mandato, foi isso que aconteceu. E eu tô falando de Escho, rapaz. Aí o cara chega aqui, o Alcindo, sabe, se queixando que o povo tá sem respeito, sabe? Ninguém respeita mais ninguém, principalmente agora nesses momentos, sabe, sabe, de contrição, sabe, de coração apertado pela morte de Escho, certo? E eu vejo dessa maneira. E o Horta, para me surpreender, ele fecha coro comigo, desde ontem que eu venho falando de Escho, certo? E o Horta, sabe, estou aqui com ele aqui na minha frente, ele fez a live do Horta, certo? Eu não sei de quando é essa live, hoje sendo sábado, eu acho que essa é a live de sexta, e eu acho que ele fez na sexta, essa live, portanto, é a live de ontem. A live de sexta coincidindo com a sexta, eu acho que é de ontem essa live, tá certo? E o título dessa live é Inteligência Artificial e a Geopolítica no Mundo do Século XXI. Então veja que ele começa falando, mas ele abre um parênteses aí para justamente falar dizer que ele gosta de Yeshua, o homem histórico, tá certo? E ele diz que na história é 99%, mais ou menos assim, ou 90%, uma certa porcentagem aí acima de 90%, me parece, sabe? Dos historiadores, admitem que Yeshua humano existiu. E era justamente isso que eu falava para o Alcindo, sabe? Falava para o Alcindo. Aí o Alcindo não me entende porra nenhuma, ele pode entender de ventilador, ele arranjou uma solução para o problema do meu ventilador, tá certo? Meteu um parafuso no bicho, tá certo? Lavou ali a poeira que tinha, aquela coisa toda, e o ventilador tá lá no quarto ali, sabe? Para me dar um certo conforto mais tarde. Agora, de outras coisas, acho que a cabeça dele é pequena, tá certo? Aí, falando em cabeça pequena, a gente vai cair na segunda, enquanto o Horta falava de Escher, o homem histórico, sabe? E ele resgata uma série de coisas e reconhece valor, sabe? Em Yeshua, enquanto aí, sabe, um ser humano, sabe, bem intencionado, um ser humano a quem se deve dar atenção nas palavras e nas ideias que ele deixou, tá certo? Ao mesmo tempo ele começa a falar de inteligência artificial, tá certo? E está preocupado com aquilo que o Pepe Escobar, sabe, trouxe aqui numa outra live, tá certo? Esse aqui é o Pepe Escobar. O Pepe Escobar é um jornalista, rapaz, que passou por aqui pelo Brasil. Hoje ele se diz nômade, tá certo? Ele passa o mundo fora, porque me parece que ele e Yeshua, certo? E Yeshua tinha um negócio de dizer, rapaz, sabe, que o profeta nunca se dá bem na terra natal dele, tá certo? Em geral, quando o profeta volta à terra natal dele, sabe, ninguém lá o aceita e diz, mas esse aí não é fulano, filho de cicrano? Tá certo? Justamente para desqualificar o cidadão. Onde foi que ele aprendeu, sabe? Quem deu autoridade para esse cara chegar aqui e falar essas coisas, tá certo? A pessoa tem esse negócio de dizer. E me parece que um dia Yeshua ouviu essas coisas assim, sabe? Então ele proclamou isso e um dos evangelistas aí escreveu isso, sabe? Que Yeshua, certa feita, sabe, recomendou aos apóstolos dele, sabe, que quando numa cidade, sabe, ele não fosse bem recebido, que ele não ficasse ali em altercação, batendo boca. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Pegasse ali, sabe, se dirigisse para fora ali, sabe, dos muros da cidade, ali, dos limites da cidade, tá certo? Tirasse as sandálias do pé, sabe, batesse uma na outra para tirar a poeira, tá certo? Colocasse de volta no pé e seguisse marcha, tá certo? Aí compreendendo que o profeta, tá certo, nunca é bem aceito na sua própria cidade, nunca é bem aceito entre os seus. Você vê como o ser humano, rapaz, o ser humano é foda, tá certo? E eu só sei dizer que o Alcindo, rapaz, estava injuriado, rapaz, aí, sabe, com os dele aí, sabe? Vendo aí, não sei por onde ele passou. Ele me contou a história, rapaz, da família dele. Aí ele foi na casa do irmão, sabe? Todo mundo estava enchendo a cara. Isso deve ter sido ontem, rapaz, sabe? E ali, sabe, o irmão dele, sabe, tem uma cunhada aí, sabe, que é barra pesada, sabe, e estava enchendo a cara também. E lá ele pôde perceber, rapaz, uma sobrinha assim, sabe, de criação que ele tem lá, sabe, que é criada pelo irmão dele, que estava doente, uma adolescente, tá certo? E ele viu a menina ali estendida, sabe, com dores nas pernas, sabe, ele pediu para a menina no pronto-socorro para ver isso. O Alcindo, rapaz, o cara que consertou meu ventilador.
Então ele estava se queixando dessas coisas assim, sabe, aí, sabe, essas relações humanas, sabe, onde ali, sabe, o irmão às vezes, sabe, o irmão talvez aceite, mas a cunhada dele não vai muito com a cara dele, sabe, aquela coisa toda. Eu só sei que ele enfrentou essa situação ali na casa do irmão dele, o Alcindo. E essas coisas eu vivi, rapaz, vivi tudo. Tá? Mas eu vivi ontem também, na sexta-feira, quando eu saí, sabe, saí. Na sexta-feira, foi na sexta-feira que eu saí, ou foi na quinta, não sei, não estou lembrado. Eu fui ao supermercado comprar umas coisas aí. Eu não sei se foi na sexta, não me lembro. Eu acho que foi na quinta, tá certo? Porque é o seguinte, eu me decidi quando já são agora, quantos minutos de vídeo, tá certo? 20 minutos de vídeo. Eu me decidi, rapaz, sabe, fazer comida em casa, por vários motivos, certo? Vários motivos, entre um deles aí, sabe, o preço, a caristia, rapaz, a caristia, sabe, da comida, e o enjoo dos temperos, sabe, porra, cara, sabe, assim, sabe, assim, o meu corpo, sabe, já está assim, invocado com alimentação, entendeu? E às vezes, sabe, fico repetindo aquelas mesmas comidas, aqueles mesmos cardápios, sabe, porra, eu já trago a comida pronta da rua, aquela coisa toda, tá certo? Aí eu resolvi, acatando uma sugestão de uma filha que eu tenho, sabe, de fazer eu mesmo a minha própria comida. Porra, mas eu não sei cozinhar, rapaz. No tempo da pandemia, sabe, me metia a cozinhar, porra, foi foda aquele período lá. E naquela época eu comprei uma panela de pressão. Hoje essa panela de pressão tem um outro destino. Eu uso para ferver água, sabe, água da torneira, assim, para colocar ali na pia, sabe, para enxaguar as louças que eu lavo, porque eu não confio na água, sabe, na água que vem das caixas d'água internas que a gente tem por aqui. Primeiro eu aparo a água ali, sabe, numa grande caixa d'água, em seguida eu aciono uma bomba, sabe, uma bomba d'água que joga água. A minha casa tem 2 pisos, tá certo? Aí eu aciono uma bomba d'água para jogar a água para uma caixa d'água no piso superior, tá certo? E a água desse piso superior me serve lá na cozinha, tá certo? Esse é um ponto. E nas casas por onde eu compro comida, sabe, nos pontos aí de venda de comida por onde eu compro, eu não confio, bicho, na água que esse pessoal usa, tá certo? Eu, para cozinhar, estou usando agora, aí, quando tem 2 dias aí que eu estou cozinhando, eu uso água, sabe, água comprada, bicho, sabe? Água que eu compro aí, pago 10 contos, sabe, num galão de água, sabe, envasada, tá certo? Porra, bicho. Para fazer justamente o alimento, tá certo? Eu fico imaginando como esse alimento é feito, sabe? Como os legumes e as verduras são lavados, tá certo? Enfim, tá certo? E as mãos das pessoas, aquela coisa toda. A Covid nos ensinou, rapaz, que a gente precisa ter cuidado com os micro-organismos, tá certo? E ultimamente eu vinha sentindo uma pressão danada aí, sabe? Eu andei fazendo um trabalho aí, sabe, para reorganizar meu intestino aí por conta aí, sabe, aí, sabe, de desencontro aí, sabe, aí das bactérias, sabe, e outros bichos aí que a gente tem aí no intestino, sabe, que me parece que eles estavam aí, sabe, desgovernados aí, fazendo revolução dentro do meu intestino. E eu andei tomando os remédios aí, rapaz, e parece que deu uma melhorada, eu não sei, tá certo? E para completar aí, sabe, o trato, e as pessoas dizem exatamente isso, rapaz, o que é que tu comes? Tem que ver o que é que tu leva pra tua boca, rapaz, quando já são 22 minutos de vídeo. Tem que ver o que é que tu levas pra tua boca, rapaz, sabe? Aí, rapaz, eu andei pensando, e acatei a sugestão da filha que eu tenho, sabe? Aí comprei uma panela de pressão, tá certo? É menor que a outra que já estava aqui. As duas estão funcionando. A que estava antes ainda funciona. Só que eu estou usando para ferver água, sabe? Para poder aí, sabe, fazer aí as minhas asepsias. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fiz o primeiro. Aí eu saí para o supermercado e comprei feijão, comprei arroz e macarrão, não sei mais o que. Até agora eu não mexi no macarrão. Mas no feijão, rapaz, eu coloquei assim, sabe? Meti uma pressão. Rapaz, ficou bonito a cor, sabe? Só o feijão, sabe? Só ali na pressão, sabe? Sem tempero e sem nada, tá certo? Aí eu peguei, tirei o feijão, coloquei numa vasilha, sabe? De vidro ali, sabe? E a partir dali, acatando a sugestão de quem entende de feijão, eu fui para a internet para ver como é que se faz o feijão, tá certo? Aí comecei a operação, rapaz. Tirei uma porção do feijão, coloquei numa panela e era ali para fazer ali, sabe? Como é que o pessoal chama? Você coloca os temperos ali, sabe? E ali faz ali, sabe? Tem um nome aí que eles chamam para isso aí, sabe? E mistura e tal, não sei o quê. Rapaz, mas não ficou legal o feijão porque ele ficou sem caldo e ficou muito mole, rapaz. Olha, porra. Essa foi a primeira experiência com feijão, tá certo? O arroz eu não consigo. O primeiro arroz que eu fiz, sabe, ficou seco, sabe? Ali eu fiz arroz frito, tá certo? Arroz sírio, que o pessoal fala. Porque eu coloquei pouca água. E no segundo, sabe, eu já coloquei água demais, o bicho ficou assim, sabe, empapado, sabe? Enfim, tá, ficou uma merda. Mas mesmo assim eu vou pra cima e como, tá certo? E hoje, então, eu vou tentar fazer bife, rapaz. Eu não sei o que será de mim, tá certo?
Eu não sei se eu uso umas frigideiras que eu tenho aí, tá certo? Mas o que eu me incomodo com as frigideiras é que o óleo espirra para fora da frigideira, certo? Meleca todo o fogão, aquela coisa toda, tá certo? E eu pretendo fazer esse bife dentro da panela de pressão. Para justamente evitar respingo fora, sabe? Para fora assim, sabe? Melecar o ambiente. Eu não sei se vai dar certo, tá certo? Mas eu tenho todos os ingredientes aí, sabe? Eu vou lavar a carne que eu trouxe da rua, certo? E ali lavar com água potável mesmo, sabe? E deixar secar e depois disso eu vou ali, sabe? Fazer um salgo dela ali, sabe? E vou picar primeiro. Antigamente tinha nos açougues assim uma máquina, sabe? Que picava a carne para você, tá certo? Umas lamas que picava a carne, não moía, sabe? E nem fazia assim a carne ficar muito avacalhada. E hoje não tem mais essas coisas, serviço não tem mais. Eu vou picar a carne é mole, tá certo? Para pegar ali o sal e aquela coisa toda. Eu tenho já sal com alho aí que eu comprei, sabe? É uma mistura aí, uma mistura de fábrica, entendeu? Aquela coisa toda. E eu não sei, rapaz, o que será da minha vida. E precisarei também fazer arroz. Mas eu estou aqui, sabe, com o Pepe Escobar, tá certo? Que é um jornalista, ele se intitula um jornalista nômade. E ele passou aqui pelas grandes mídias, as mídias corporativas de imprensa aqui, tá certo? E me parece que ele não fez um trabalho assim muito, assim, sabe, socializável, tá certo? E ele teve que sair, sabe, buscar novas experiências em outros lugares, porque o ambiente por aqui, sabe, ficou ruim para ele ficou queimado. Tem um jornalista aí, sabe, que é dono do Diário do Centro do Mundo, um canal aí, sabe, no YouTube, tá certo, que eu faço a informação jornalística. O Kiko Nogueira, sabe? O Kiko Nogueira odeia o Pepe Escobar, tá certo? E o Pepe é amigo do Atucho, tá certo? O Atucho é um cara assim, sabe? Liberal, tá certo? Que respeita, sabe? Aí, sabe? Aí cada um, tá certo? Dá espaço para todo mundo. E o Pepe tem aí, sabe? Espaços aí para lives. O Pepe agora tá fazendo as próprias lives, tá certo? Aqui, por exemplo, ele tá num especial, tá certo? Eu não sei como é que ele chama essa live dele, tá certo? Mas é uma live da iniciativa dele, onde ele mesmo, sabe, faz a apresentação. Ele mesmo, como é que a pessoa chama? Ele faz a apresentação, como é que chama? É o âncora, certo? Ele mesmo é o âncora, tá certo? E aqui no caso ele está dando um depoimento através da vida dele e está falando um especial, o nome da live é Especial Xangai, onde ele está falando da cidade de Xangai, rapaz. Ele fala assim com tanto entusiasmo. Eu sinceramente não tenho prazer nenhum, sabe? Não tenho vontade nenhuma, sabe, de me deslocar para mundo dos outros. Eu morei uma temporada, sabe, em Manaus, passei 16 anos lá, numas circunstâncias, mas quando eu tive a oportunidade, sabe, econômica de sacar fora, eu saquei, tá certo? Trouxe 2 filhos que eu tinha por lá, sabe, e uma parceira que eu tinha também. Eu consegui convencer para que, sabe, ela viesse junto e veio, tá certo? E a gente morou fora, já no Pará, tá certo, por um tempo, juntos, tá certo? E tivemos mais um filho, então tenho 3 filhos, sabe? 2 nascidos no Amazonas e um ali, sabe, nascido em Altamira, certo? Com essa companheira amazonense, tá certo? Depois disso eu tenho mais 2, um casal, mas já com uma companheira belenense que eu tive, com quem eu não vivo mais também, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que eu também fui um nômade, de certa forma, tá certo? Eu passei um tempo em Recife, ali um ano, tá certo? Depois fui para Manaus, passei 16 anos, depois fui para Altamira, minha terra natal, de onde eu saí, tá certo? Estou agora em Belém. E me parece. E não tem, rapaz, nenhum apetecimento, sabe, em sair, rapaz, sabe, fazer o que o Pepe Escobar faz, sabe? Ele fala da minha segunda casa, minha casa antiga, não sei mais o que, entendeu? Nesse momento ele está em Xangai, sabe? No 79º andar, tá? Você vê se pode estar trepado, sabe? Num prédio aí, sabe? De apartamentos, sabe? No 79º, 79, sabe? Apartamentos aí, sabe? Acima. Eu não sei quantos metros tem cada apartamento, supondo que tenha 10, eu acho que não sei se tem 10. O cara tá quase 1.000 metros de altura, vê se pode, rapaz, sabe? Porra, bicho, eu não sei. Agora, uma coisa que é boa para quem vive assim, sabe? É a alimentação, tá certo? A alimentação ali, sabe? Dos hotéis é uma comida boa, sabe? Frutas, legumes e ali, sabe? O cardápio é bom, tá certo? E a dormida também, dormir assim no ar-condicionado, em lençóis limpos, sabe? E ali, sabe? Você não precisa arrumar nada, entendeu? Na hora que você não quer mais, você paga a conta e vai embora, vai para outro. E me parece que esse cara acostumou com isso. Ele se queixava que tinha uma companheira em Paris, tá certo? Eu não sei se ele tem companheira, sabe? Se essa companheira ainda está com ele, porque é difícil, sabe? O cara ser nômade e a companheira não acompanhá-lo, tá certo? Esse é o Pepe Escobar. E esse cara fala assim, sabe, com um papo bom, umas histórias aí, quando já são 29 minutos, sabe,
de vídeo, ele fala um papo bom a respeito das andanças deles, as interpretações que ele faz do mundo, tá certo? Mas eu vou parando por aqui sobre o Pepe Escobar, vou fechar aqui, vou cair no Horta, porque já são 29 minutos. E o Horta, justamente como eu disse, num primeiro momento, ele se dedicou a falar de Escher, aí depois disso ele foi falar de inteligência artificial e citou, sabe, 3 tipos de ideias a respeito, sabe, do que é inteligência artificial. Ele citou primeiro o Nicoleles, certo? Que o Nicoleles diz, rapaz, que tudo que é humano, tá certo? É humano. Tá certo? E essa coisa aí de inteligência artificial, como tem origem no humano, não existe, não é artificial, é humano, tá certo? Esse é o papo que ele consagra aí, sabe, do Nicoleles, tá certo? Que de certa forma eu concordo, tá certo? Me lembra muito nisso aí o próprio Hegel, sabe, que dá uma força tremenda para essa potencialidade humana que a gente tem com a capacidade de abstração, sabe, de elevação e de inteligência, sabe, de aguçamento da inteligência, tá certo? Aí nisso aí a gente cai ali no Hall, certo? O Hall foi um computador de bordo, como eu disse, sabe? Que num certo ponto, sabe, que quis dirigir a nave, sabe? Quis governar todo mundo ali dentro da nave, tá certo? Aí cai na segunda teoria. A primeira teoria, sabe, sobre o que é inteligência artificial é essa, sabe? Que defende o Nicoleles, sabe? Que diz que não existe inteligência artificial. A outra é a que diz, sabe, que existe inteligência artificial, sim, tá certo? E inteligência artificial propensa a adquirir soberania, tá certo? A querer autonomia, sabe, sobre o ser humano e a partir daí governar o ser humano. Aí a gente vai cair uma porrada de filmes que passaram aí, sabe, de destruição da humanidade por conta de máquinas que querem assumir a soberania e o governo, sabe, o governo da humanidade, tá certo? E por fim tem aí a terceira teoria que fala dos capitalistas, quando já são 30 minutos de vídeo, indo para 31, tá certo? Onde aí, sabe, os capitalistas é que têm maior interesse nessa questão de inteligência artificial e para eles pouco importa, sabe, se a inteligência artificial existe ou não, se ela tem autonomia ou não tem, tá certo? Se o ser humano corre ou não perigo com ela. Fico por aqui e digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, aqui do norte, tá certo? Eu inventei esse papo de caboclo falador por causa de uma música que tem aí, tá certo? Mas eu lembro que eu sou professor, e eu acho que nesse momento que eu estou aqui falando, tá certo? Me vejo dentro de uma sala de aula, sabe, mais ou menos ali, tá certo? E digo que esse meu canal, então, sabe, é o canal de quem fala muito dá bom dia cavalo, tá certo? Eu não acredito muito nisso não, mas que seja assim. Bom dia, cavalos, bom dia.